Vem comigo mais uma vez para falar sobre IOF nos fundos de investimentos. IOF que porre, é chato, mas vai ser bom e vai cair uma questão da prova. Certamente cai IOF. Ah, não é IOF em geral, né? Até eu comecei errado. É IOF em fundo de investimento, essa aulinha de agora, tá? Vamos lá. O IOF em fundo de investimento, primeira coisa importante é o seguinte. A gente está falando, portanto, de imposto sobre operações financeiras em fundos de investimentos, ok? Primeira coisa muito importante, sempre que eu tratar de fundos, toda a tributação, ele é responsabilidade de recolhimento do administrador, ok? Então, cara, presta atenção, toda a tributação em fundos de investimentos é responsabilidade de recolhimento do administrador, ok? A única exceção é o fundo de investimento imobiliário lá, se houver ganho de capital, ou seja, se no fundo imobiliário vender mais caro a cota do que eu comprei, a própria pessoa física recolhe, ok? Fora isso, toda tributação de fundos, o responsável pelo recolhimento é o administrador. É muito fácil de lembrar por quê? Já mata duas questões da prova. O administrador é o responsável legal do fundo. Legal, aqui não é porque ele é um cara legal. Esse legal é porque é perante a lei. E é muito importante saber que, ninguém paga imposto por que quer. Eu pago imposto porque eu sou obrigado. Obrigado por quem? Obrigado pelo governo. Através de quê? Através de uma lei. Então, se o imposto é obrigado através de uma lei, quem é que responde perante a lei no fundo? O administrador. Então, é muito fácil tu linkar isso aí. Responsável legal pelo fundo perante a CVM. Responsável legal do fundo, administrador. Portanto, é ele que vai recolher toda a tributação. Portanto, é ele que vai recolher também o IOF nos fundos. Ok? O IOF, ele é uma alíquota regressiva. Ou seja, vai diminuindo. Regressiva vai diminuindo, vai regredindo. Que incide o seguinte, olha só. De acordo com o dia que eu fico, eu pago uma determinada alíquota. Tá? Então, se eu ficar um dia somente na aplicação, eu pago 96% de IOF. Lembrando que esse IOF incide somente sobre os rendimentos. Rendimentos, ok? Não é sobre o valor que eu coloquei, não é sobre o valor que eu resgatei, é sobre a rentabilidade. Então, fiquei um dia, pago 96. Fiquei 2 dias, pago 93. Fiquei 3 dias, pago 90% de IOF. Aí tu já tá louca copiando essa tabela, meu Deus, mas não vou decorar. Não copia, porque não precisa saber isso aqui de cor. Isso aqui é só para tu entender a lógica, saber que no quarto dia é 86, e assim vai, tal, até no 29º dia, que é 3%, e no 30º dia, que é 0. É isso aqui que tem que saber. Se eu ficar 30 dias ou mais, não pago IOF no fundo de investimento, ok? Aí o que acontece? Para fins tributários, os teus fundos de investimentos, eles estão classificados assim. Fundos de curto prazo, fundos de longo prazo e fundo de ações. Ok? Longo prazo, curto prazo e ações. São 3 classes tributárias para fundos de investimentos. Lá no vídeo de imposto de renda, eu detalho melhor esses caras aqui, tá? Mas, curto prazo é aquele que o prazo médio da carteira é inferior a 365 dias. Longo prazo é aquele que o prazo médio da carteira é superior a 365 dias. E fundo de ações é aquele que investe no mínimo 67% em ações. Tudo isso para dizer o seguinte, muito fácil, né? Curto prazo, prazo menor de 365. Longo prazo, prazo maior, longo de 365. E ações não é a prazo, é ações. Com 67 em ações. Curto prazo tem IOF. Longo prazo tem IOF. Ações é isento de IOF. Então cuida, porque a grande pegadinha pode vir por aqui. Seu cliente colocou no fundo de ações e resgatou com 15 dias. Qual IOF? E aí tu vai assim, 15 dias é menos que 30, tem IOF. Não tem IOF, porque o fundo de ações ele é isento de IOF.
O IOF só aparece no fundo de longo prazo e curto prazo. Então, exceto ações, todos os outros fundos, exceto ações, todos os outros fundos, renda fixa, cambial, multimercado, toda essa galera vai incidir IOF. Porque, para fins tributários, só tem 3 classes: curto prazo, longo prazo ou ações. Então, se não falou fundo de ações, tem IOF. Até quando, Lucas? Até o 29º dia a 3%. Tem que saber 3%? Esquece isso aqui. Isso aqui tu esquece. O que tem que saber é isso aqui. Incide até 29 e no 30º é 0. Quem recolhe? Administrador. Qual a base de cálculo? Rendimento. A ganho de capital. Se houver acréscimo patrimonial. Se não teve ganho, não tem IOF. Incide sobre a rentabilidade tão somente. Ok? Então, fundo de curto prazo tem IOF. Longo prazo tem IOF. Ações é isento de IOF. Então, lembrando, incide até que dia? 29º. 30º em diante, 0. Fundo de ações, não interessa a data que eu resgato, se é 1 dia ou 900 milhões de dias, não tem IOF. IOF é só para fundo de curto prazo e fundo de longo prazo, qualquer classe que for. Porque lembra que tem as classes ainda, né? Renda fixa, cambial, multimercado, dívida externa, crédito privado, todos eles têm IOF. Só um não tem IOF, é o fundo de ações, ok? Fundo de ações isento, os demais vão cobrar até o 29º dia. Fácil. Tem questão de IOF na tua prova com fundos. Falou em fundos, quem recolhe? O administrador. Então, IOF é isso, é barbada. Tchau!